Olha, uma pesquisa do IBGE revelou que o clima de seca observado em todo o estado nos primeiros meses desse ano provocou uma redução nas estimativas da produção agrícola para 2025. Ou seja, pelo segundo ano consecutivo, o Piauí deve ter uma baixa nas colheitas, na produção agrícola. Vamos então conversar ao vivo com a repórter Lívia Pessoa, que tem mais detalhes sobre esse levantamento do IBGE. Boa noite, Lívia. Boa noite, Aline, a você e a quem está nos acompanhando em casa. Quando nós falamos em seca verde, que foi o assunto que dominou os últimos meses da imprensa e até do próprio agronegócio, se questiona muito sobre quais são os impactos reais dessa dificuldade, do alcance da água, da projeção de chuva. E esses impactos, Aline, são respostas diretas que o IBGE apurou nesses últimos meses. Essa evolução, no caso, essa apuração de dados, ela é feita de forma mensal pelos técnicos do IBGE. E nessas últimas apurações dos últimos 6 meses, determinou que, de fato, a produção ela diminuiu em 800 mil toneladas de soja, nesse caso. Então, faz com que haja uma diminuição muito grande para exportação, para a commodity interna. Então, faz uma dificuldade bem complicada para o agronegócio piauiense, que é um dos motes econômicos do nosso estado. Então, a partir desse ponto, foi discutido com a própria AproSoja, que é uma associação que fala sobre esse agronegócio aqui no estado do Piauí, defende essa produção agrícola, e também com o estado do Piauí. E nós conversamos na tarde de hoje com o chefe de pesquisas agropecuárias do IBGE, Pedro Andrade, que comentou quais são essas dificuldades e, principalmente, os dados que, sim, pelas palavras dele, são frustrantes. Houve uma perda de mais de 800 mil toneladas. É expressivo isso, é muito expressivo e frustrante naturalmente. Tanto para o agronegócio, que naturalmente tem grandes investimentos e que mesmo com a defesa que eles têm da tecnologia, mas os fatores climáticos, quando é mais forte, prejudica. E o nosso pequeno produtor, que produz pouco, mas quando perde muito em relação ao que eles produzem, esses são mais prejudicados, porque nós inclusive tivemos na região do semiárido perdas de áreas que foram plantadas e não tinham que colher. Então é perda literalmente de área. E aquelas áreas que ficaram ainda para colheita, o rendimento baixíssimo. Então, quando a gente olha o total de redução da produção de grãos em relação a janeiro, que foi só 12,5%, a gente acha um número pequeno. Mas isso, quando a gente olha o total do estado, isoladamente por cultura e por município, a gente vê um número muito alto em alguns municípios e para algumas culturas, principalmente o feijão e o milho. Pois é, Aline, então existem todas essas modalidades, né, essas plantações que vão ser prejudicadas, que já demonstraram essa performance frustrante desses primeiros meses, devido à expectativa que se criava para o mercado interno, e ainda existe uma preocupação ainda maior, Aline, que é para o final do ano. Sabemos que no BR-Obró, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, o Piauí é um dos estados que sofre bastante com a seca. Então, essa participação de outros poderes, de outras instituições, para auxiliar aquele agropecuário, aquele agricultor que associa a tecnologia a essa falta de chuva, vai ser primordial para que essa colheita não seja ainda mais frustrante e também que traga benefícios para esse avanço do mercado agropecuário piauiense. Aline? É isso, são levantamentos importantes para nortear os próximos passos, as ações, poder público dos próprios produtores aqui do nosso estado também. Lívia, muito obrigada. Daqui a pouco a gente se encontra aqui no estúdio. Te espero. Até já.